da escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sua voz, com sua voz, sacode a terra em sua presença. Não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, tomou o meu lugar. Minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, 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 oh. Rei, traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou. Obrigado para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, toda honra. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Oh, digno é o Cordeiro de Deus,
totalmente a mim. Tu és digno, Jesus, tu és digno, toda honra a ti, só tu és digno, Jesus. Obrigado pelo teu resgate, pelo teu resgate. Obrigado, Jesus. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Jesus, maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Jesus, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: tu és meu Deus, és totalmente amável, Jesus, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Jesus, tão maravilhoso.
o preço dos meus pecados. Ah, na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Ah, na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Ah, na cruz eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Ah, na cruz vim para adorar-te, eu vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, eu vim para dizer: tu és meu Deus, totalmente amável, Jesus, tão maravilhoso para mim. E para adorar-te, vim para dizer, eu vim dizer que tu és meu Deus, totalmente amável, Jesus, tão maravilhoso para mim. Amém. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Estamos aqui nessa nova oportunidade para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para os nossos corações. Sim, nós estamos vivendo um período crítico, ninguém nega isso. Contudo, precisamos passar por ele com muito equilíbrio. Precisamos passar por esse momento com muita serenidade. É crítico, é difícil, mas nós podemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e percebermos que no Senhor nós podemos ter a coragem necessária para superarmos todas as nossas dificuldades que estamos enfrentando nesse momento. Na mensagem anterior, você, junto comigo, pôde meditar sobre uma frase que Jesus disse, quando ele disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E hoje eu quero convidar você para, em mais uma oportunidade, abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8, nós vamos ver alguns versículos aqui logo no começo do capítulo que vão falar para nós ainda sobre coragem, porque nós estamos vivendo tempos que exigem de nós coragem. E temos que ter coragem no Senhor, porque sabemos que Ele está conosco. Sabemos que o Senhor é presente nas nossas tribulações, nas nossas angústias, nas nossas incertezas. Mas o Senhor é conosco. E eu quero convidar você a que leiamos o texto de Josué, capítulo 8. Inicialmente apenas o verso 1, que diz assim: E disse o Senhor a Josué: não tenha medo. Vou repetir essa frase. Não tenha medo. Não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Queridos, nós vivemos na vida as mais diferentes circunstâncias. Ao longo da nossa caminhada nesse mundo, nós temos momentos de derrotas. E as derrotas trazem por si mesmas
as suas questões sobre nós. Ela trabalha em nosso coração, no coração humano, de maneiras as mais diferentes. De igual modo, as vitórias também. As vitórias também fazem parte do nosso dia a dia, não só derrotas, mas também as vitórias. E de igual modo, elas também agem em nossas vidas de modos diferentes. O que nós precisamos aprender é lidar com a vitória e com a derrota. O nosso desafio é aprender a lidar com a vitória e a derrota. Porque, em suma, vitórias e derrotas fazem parte da nossa vida. Derrotas e vitórias fazem parte da caminhada nesse mundo. Portanto, o que nós precisamos aprender com a derrota é que nós não precisamos encarar a derrota com derrotismo. Não, nós não precisamos encarar a derrota como se ela fosse o fim de tudo. Mas nós também não podemos usufruir a vitória com arrogância, mas nós precisamos aprender a encarar a derrota com a cabeça erguida e tentarmos tirar da derrota algo que possa ser aprendido, mas também encarar a vitória com humildade. É pensando nisso que eu quero meditar com você sobre as lições que uma derrota nos ensina. Sim, a derrota tem lições a nos ensinar e nós vamos ver isso na meditação desse momento. Bem, Israel, nesse momento que nós lemos aqui no capítulo 8, Israel recebe uma palavra do Senhor dizendo: avance contra Ai, porque eu vou entregar a cidade, os seus habitantes e o seu rei na mão de vocês. Mas quando você olha no capítulo 7, você percebe que não foi exatamente assim. Israel teve uma grande derrota contra os habitantes de Ai. Quando eles chegam para a conquista de Ai, depois de terem vindo de Jericó, não é? Lá em Jericó foi uma vitória extraordinária, foi uma vitória grandiosa. Mas algo acontece. Nós não vamos entrar em detalhes, mas acontece o pecado de Acã. E por causa do pecado de Acã, Israel cai em desgraça. E note lá no texto que os conselheiros de Josué dizem para ele: olha, para não cansar o exército, manda uns 2 ou 3 mil homens. O número dos de Ai é muito pequeno. Facilmente nós vamos ganhar essa cidade, facilmente nós vamos invadi-la e vai dar tudo certo. Só que essa primeira investida foi uma grande derrota que aconteceu. O povo daquela cidade inflige uma grande derrota sobre o povo de Israel. O exército de Israel, aqueles cerca de 3 mil homens que Josué manda, então sofre uma derrota. E essa derrota traz um grande desânimo sobre Josué e sobre toda a nação de Israel. Mas pensando nas lições que uma derrota nos ensina, ou que uma derrota pode trazer como oportunidade de ensino, em primeiro lugar é que uma derrota oportuniza um novo começo. O versículo 1 que nós lemos agora mesmo. O Senhor disse a Josué: não tenha medo, não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Como eu disse, eles vêm de uma primeira investida que foi um fracasso. A derrota aconteceu. Vem uma grande derrota, mas após essa derrota, acontece, se você ler o texto, capítulo 7, capítulo 8, você vai entender isso. Há um conserto e o Senhor agora promete entregar Ai na mão de Josué e de seu povo.
A verdade é que a gente olha para esse versículo primeiro e nós percebemos o seguinte, queridos. Nas circunstâncias adversas da vida, nós podemos aprender e entender que o nosso principal incentivador é o próprio Senhor. Veja no versículo 1 que nós acabamos de ler. O Senhor diz para Josué: não tenha medo. Não tenha medo. Não desanime. Porque quando você olha no texto, Israel e Josué caíram em profundo desânimo. Josué e todo o povo estavam abatidos. É o que nos mostra o versículo 10 lá do capítulo 7. Você pode ver essa realidade comigo. O texto diz assim: o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está aí prostrado? Por que você está aí prostrado? Diante das situações que trazem profundo desânimo, as derrotas que trazem profundo desânimo, a primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é o nosso maior incentivador. Ele é aquele que está ao nosso lado. Ele é o primeiro a tomar a iniciativa para nos dar uma palavra de esperança. Por que você está abatido? Sabe, aí eu gosto de me lembrar de alguns exemplos de pessoas que buscaram forças para continuarem indo na direção dos seus propósitos, dos seus alvos, das suas metas, dos seus sonhos, das suas expectativas, das suas perspectivas. Eu me lembro, por exemplo, de Cafu. Quem não sabe quem é Cafu? Aquele grande jogador, lateral direito da seleção brasileira durante tantos e tantos anos. Cafu, meus queridos irmãos e irmãs, ele teve uma carreira no futebol absurdamente bem sucedida. Cafu é um dos poucos jogadores que tem 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, sendo que dessas 3 ele ganhou 2. Ele disputou a final de 94 e foi vitorioso. Disputou a final de 98, perdeu, mas disputou a final de 2002 e tornou a ganhar, ou seja, disputou 3 finais seguidas de Copa do Mundo, sendo vitorioso em 2 delas. Queridos, são poucos jogadores de futebol ao longo de uma carreira que tem uma história tão vitoriosa para contar. Só que pouca gente sabe que Cafu, ele foi reprovado em 12 testes, em 12 peneiras, né? Que é a expressão usada no futebol. Ele enfrentou 12 peneiras com aqueles olheiros do futebol, dos times, que vão lá ver os testes dos garotos. Pois é, o Cafu enfrentou 12 peneiras e foi reprovado em todas elas. Quantas vezes Cafu pode ter ouvido assim: desiste disso, para com isso, você não nasceu para o futebol. Você está perdendo tempo com isso. Só que um dia Cafu passou numa peneira e se tornou o grande jogador que ele se transformou de fato. Ou seja, todas aquelas derrotas anteriores conduziram Cafu a uma carreira extremamente vitoriosa. Certamente colaboraram muito para o avanço profissional, para o seu avanço como atleta. Certamente. Um outro exemplo que eu também gosto de contar, meus irmãos, eu sempre me lembro de Soichiro Honda. Esse sobrenome já te fez lembrar de alguma coisa, com certeza. Soichiro Honda é o fundador da Honda. Sim, aquela marca de carro que a gente conhece bem. Pois é, Soichiro Honda, na Segunda Guerra Mundial, teve a sua fábrica bombardeada. E se não bastasse isso, a sua fábrica também foi destruída num terremoto. Quantas vezes Soichiro Honda pode ter ouvido a frase: larga a mão disso, desiste disso, não tem mais jeito, não há o que fazer. Primeiro é bomba que explode sua fábrica, agora um terremoto destrói, larga a mão disso, para com isso. Mas eu tenho certeza que essas grandes derrotas ensinaram muito a Soichiro Honda, e ele não desistiu. Ele teve coragem de continuar, ele teve coragem de continuar investindo no seu sonho. E Soichiro Honda
simplesmente colocou o seu nome na história do automobilismo mundial para sempre, porque ele fundou uma das maiores fábricas de automóvel do planeta e que está aí no mundo inteiro até hoje. Então, queridos, uma derrota nos ensina algo que eu quero que você grave no seu coração. Uma derrota nos oportuniza a um novo começo. E nós temos uma palavra de Deus no capítulo 8 do versículo 1 de Josué, que nos mostra essa realidade, que um novo começo está no nosso maior incentivador, que é o Senhor nosso Deus, quando Ele diz: não tenha medo, não tenha medo, não desanime. Nós estamos em dias de coronavírus, mas a palavra do Senhor, assim como foi dada a Josué, também serve para mim e para você, quando diz: não tenha medo, não tenha medo, não desanime. Em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, nós não podemos desanimar, nós precisamos ter coragem e seguir. Lembra da frase de Jesus, lá na nossa primeira meditação? Pois é, não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. O Senhor está conosco. Mas uma segunda lição que a derrota nos ensina, está aí no versículo 2. Eu quero que você leia comigo, diz assim: você fará com Ai e seu rei o que fiz com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Destaque junto comigo a frase no final do versículo 2 que diz: prepare uma emboscada atrás da cidade. A segunda lição que a derrota nos ensina é que existe sempre a possibilidade para uma nova estratégia. Existe a possibilidade para um outro caminho, uma outra saída, uma outra direção. Como eu já destaquei para você, os conselheiros de Josué chegaram para ele e disseram: Josué, tá no papo, cara, tá no papo. Essa luta vai ser como jogar contra um time fácil. Imagine um time fraco, um time fraquinho, um time da Série D do Campeonato Brasileiro. Um time lá da Repimboca, da Parafuseta, que ninguém conhece, um timezinho fraco, de poucos recursos. E aí esse time vai jogar contra um time da primeira divisão, um dos melhores. Imagine isso. Parece que é bater em bêbado, né? Como se diz na linguagem do futebol. Vai bater em bêbado. Na perspectiva dos conselheiros de Josué, seria como bater em bêbado. Isso aí vai ser uma luta fácil, Josué. Você olha lá no capítulo 7, eles falam para Josué, para não cansar o exército, que isso aí vai ser uma luta fácil. Você manda aí uns 2 ou 3 mil e tá tudo certo. E aí, queridos, essa estratégia, pelas razões que nós vemos lá no próprio capítulo 7, ela não deu certo, mas enfim. Mas o fato é que Deus, aqui no versículo 2, ele dá uma nova estratégia para Josué. Ele diz para Josué: olha, leve seu exército e faça uma emboscada contra eles. Prepare uma emboscada atrás da cidade. E aí, no decorrer da leitura do capítulo 8, você vai perceber que Josué justamente separa um grupo, fica com esse grupo, e Josué e o grupo que ele separa para estar com ele, eles entram pela frente da cidade, para serem vistos pelos de Ai. E aí, quando o exército de Ai vem na direção de Josué, eles fogem. Para quê? Para o exército de Ai ir atrás deles. Contudo, tem um outro grupo do exército de Israel que está lá por trás da cidade. E aí eles entram na cidade. Uma estratégia nova, diferente daquela anterior. Não, Josué, vai com 2, 3 mil homens que resolve o problema. Só que agora o Senhor disse para ele: não, Josué, você vai com o seu exército todo, e o texto diz que Josué separa 30 mil dos melhores guerreiros. Ele separa 30 mil dos melhores guerreiros. Um grupo está com ele e prepara uma emboscada por trás da cidade. Quando o exército de Ai sai atrás de Josué e do grupo que estava com ele,
o grupo que estava lá atrás da cidade entra e toma a cidade. Uma estratégia inteligente, uma estratégia dada por Deus. E sabe, isso me faz lembrar da própria ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo é o Parácletos. Parácletos é uma palavrinha grega que significa, sabe o quê? No Novo Testamento, Parácletos se refere ao Espírito Santo, mostrando para mim e para você que ele é o que ensina, o que aconselha, o que ajuda, o que dá conselho, o que dá norte, o que dá direção. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é o que nos dá estratégia, é o que nos dá um outro caminho para seguirmos. Ele é o que nos ajuda, é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro, é aquele que nos ensina. E aí, o Senhor foi como um Parácletos para o povo de Israel, para o exército de Israel, para Josué naquele momento, e concede a eles uma nova estratégia. Sabe, irmãos, o Senhor nesses tempos difíceis nos ensina a ter coragem. E nós precisamos pensar em saídas, precisamos pensar em estratégias, precisamos pensar e colocar diante de Deus em oração meios, formas de como podemos superar, como podemos driblar, como podemos vencer as crises que se apresentam diante de nós. O Senhor é poderoso para nos dar, queridos, todas as estratégias e as saídas possíveis. Você, por exemplo, que é comerciante que está me ouvindo hoje, o seu comércio de portas fechadas, você sem poder fazer as suas vendas, comércio sofrendo enormemente diante dessa crise. Creia no que eu digo para você, o Senhor é poderoso para dar estratégias. O Senhor pode nos dar nova direção, novas estratégias para que possamos superar todas as nossas dificuldades. Porque uma derrota, ela nos ensina a oportunidade para um novo começo. E também novas estratégias podem surgir diante das dificuldades. Por fim, eu gostaria de concluir essa mensagem dizendo que uma derrota nos ensina a importância da obediência. Veja comigo o versículo 8. Versículo 8 do capítulo 8 de Josué diz assim: depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou. Destacando essa frase, façam o que o Senhor ordenou. Atentem bem para as minhas instruções. Façam o que o Senhor ordenou e atentem bem para as minhas instruções. Ou seja, em tempos em que, sim, precisamos ter coragem, precisamos vencer o medo, precisamos superar o desânimo, em tempos como esses que vivemos, é importante nós entendermos que exige a obediência de nós. Veja que Josué diz que eles devem se atentar para as instruções que ele deu. Mas note também que o texto fala: façam o que o Senhor ordenou. Façam o que o Senhor ordenou e as instruções que dei a vocês. Sabe o que é interessante notarmos? É interessante percebermos que existe uma ordem dada pelo Senhor, façam o que o Senhor ordenou, ou seja, existe uma ordenança de Deus para o seu povo, e existem as instruções dadas por Josué. Ordenanças dadas por Deus e instruções dadas por Josué. Queridos, em tempos de crise, nós precisamos entender, e até mesmo em meio àquilo que parece ser uma grande derrota, que foi o que o povo de Israel experimentou. A lição que vem é que para vencer, para superar, é necessário seguir as ordenanças de Deus e seguir as instruções dos líderes. Sabe, a palavra de Deus vem nos ensinar justamente essa verdade. Ela vem nos instruir, queridos, que existem princípios
que a palavra de Deus nos dá como norte, que precisam ser observados, porque princípios são eternos, princípios são imutáveis. A palavra de Deus tem as suas ordenanças que são imutáveis, porque são repletas de princípios vindos do Senhor. Mas também existe as instruções dadas pelos líderes, as instruções dadas por aqueles que lideram, por aqueles que vão à frente. E Josué deixa claro que há necessidade de uma obediência, tanto às ordenanças vindas do Senhor, como também uma atenção para as instruções dadas por ele. A derrota na primeira investida se deu por causa exatamente da desobediência. Se você voltar comigo lá no capítulo 7, versículos 20 e 21, nós vamos perceber que o texto, esses versículos nos mostram exatamente o problema que trouxe a derrota na primeira investida contra Ai. Verso 20, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então você nota que Acã confessa o seu pecado, ele cobiçou dos despojos lá de Jericó, levou-os para casa quando a ordem que o Senhor deu a Josué, que transmitiu ao seu povo, foi que não levassem despojo algum, não levassem despojos. Mas Acã não resistiu, cobiçou e levou essas coisas: ouro, prata e uma capa babilônica. E essa desobediência custou caro. Essa desobediência de Acã levou a nação a sofrer uma derrota contra Ai. Sabe, queridos, a queda no Éden também se deu por conta da desobediência. Sabe, irmãos, se queremos ter vitórias, nós precisamos entender o caminho da obediência. Se nós queremos ter vitórias e se nós queremos aprender com a derrota, nessa derrota que Israel sofreu contra Ai, eles aprenderam que o caminho da obediência não pode ser negociado se nós quisermos vitória. E foi o que Israel experimentou. E agora ficou tão nítida a necessidade da obediência, que nós vemos aqui no capítulo 8, Josué enfatizar aqui no versículo 8. Façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Em outras palavras, obedeçam a tudo que vocês ouviram, para que nós possamos ser vitoriosos. O caminho da vitória, queridos, não é o caminho da desobediência. O caminho da vitória não é o caminho da desobediência. Não é possível prosperar em meio à desobediência, e qualquer aparência de prosperidade, qualquer aparência de vitória que se dá através de um caminho de desobediência, de malignidade, de desonestidade, não é uma prosperidade verdadeira. É um caminho aparentemente de vitória, mas que a derrota virá logo em seguida. Nesses tempos, nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. E nós precisamos, queridos, de entender o caminho da obediência. Sabe, por mais que seja duro obedecer à direção dada por aqueles que estão nos conduzindo, nós precisamos entender que o caminho da obediência é o caminho para que possamos ter vitória em meio às dificuldades. Então eu gostaria de encerrar essa reflexão e fazer uma oração com você.
Querido Deus, Pai Celestial, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, dá-nos vitória, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor pelas derrotas. Nós louvamos ao Senhor pelas dificuldades, porque sim, elas nos trazem lições valiosas, lições importantes. Nós estamos aprendendo aqui, nessa reflexão, que a derrota nos traz novas oportunidades, a derrota nos traz novas estratégias. A derrota nos ensina que não há outro caminho senão o da obediência. E, Senhor, nos ensina, ó Deus, para que sigamos segundo as Tuas ordenanças e para que sigamos segundo, ó Deus, as diretrizes dadas por aqueles que lideram, aqueles que vão à nossa frente. Derrama a Tua graça sobre nós, derrama a Tua graça sobre o Teu povo, derrama a Tua graça sobre o Brasil, sobre as nações da terra que nesse momento sofrem, afligidas, ó Deus, afligidas por essa pandemia que se espalha. E rogamos, Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nossas famílias, tem misericórdia de nossa igreja, tem misericórdia da nossa nação, da nossa cidade, dos nossos governantes. Tem misericórdia das nações, meu Deus, que estão aflitas. Tem misericórdia, meu Deus, do povo italiano, aquela nação, meu Deus, que já enterrou tantas centenas de pessoas. Ó Senhor amado, tem misericórdia. Haja com a Tua graça poderosa e estende as Tuas mãos. Sim, o Senhor é Deus de justiça e de juízo, mas nós também sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia e livramento. Dá-nos a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, eu gostaria de lembrar a você que nos assiste. Eu tenho aqui em minhas mãos o envelope de contribuição de dízimos e ofertas da nossa igreja. E esse envelope continua na ativa. Ele continua em ação. Como assim? Porque, queridos, nesses tempos em que não podemos nos reunir no nosso templo, a verdade é que a nossa igreja continua tendo as suas obrigações financeiras. Nós contribuímos com parte do sustento de um pastor que pastoreia a nossa congregação no Riacho Fundo 2. Nós também contribuímos com parte do sustento, digamos assim, da nossa missionária Tati, porque a nossa igreja paga o curso que ela está fazendo em Belo Horizonte. Nossa igreja tem os seus compromissos com energia elétrica, com água. Nossa igreja tem os seus compromissos com o aluguel. Então, queridos, cabe a nós continuarmos nos manifestando em adoração a Deus e sendo igreja, mesmo não estando reunidos no templo, para continuarmos, queridos, investindo com os nossos recursos, para que a igreja continue mantendo os seus compromissos financeiros. Então eu gostaria de pedir a você que junto comigo, e eu digo junto comigo porque eu sou um contribuinte, eu sou um dizimista, que todos os meses deposito no gasofilácio as minhas ofertas, e agora não fazendo no gasofilácio, eu vou ao banco, eu faço lá o meu depósito. Eu não utilizo o banco pela internet, mas se você tem essa facilidade, você pode, de dentro da sua casa, fazer a transferência do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição, porque nós precisamos manter os nossos compromissos financeiros. E isso vai continuar agradando e honrando ao nome do Senhor. Meu desejo é que Deus abençoe, que Deus faça prosperar o seu caminho e que nós superemos com coragem, todas essas dificuldades que estão se apresentando diante de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Eterno Pai,
a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Vida, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em todo o Brasil e em todo o mundo, desde agora e por todo sempre. Amém.